Salve Maria a todas, sejam bem-vindas então ao curso sobre as três chamas do lar, tá? Em primeiro lugar, eu gostaria de dar os parabéns para você que está adquirindo este curso. É um curso que realmente acredito que vai ajudar muito vocês na sua vida cotidiana, na sua casa, né, na sua família. Então, eu gostaria de dar os parabéns pelas senhoras estarem adquirindo este curso. E no nosso curso sobre as três chamas do lar, nós vamos falar um pouco sobre este livro aqui, que tem exatamente, né, o mesmo nome do curso. Este livro aqui foi um dos primeiros que eu comprei, depois que eu me converti. Inclusive eu auxiliei, né, na campanha, tipo, comprando, né, o pré-lançamento dessa coleção de livros lá bem no início da editora Caritate, há alguns anos atrás. Mas eu só fui ler mesmo este livro ano passado. Mas para começarmos, né, eu gostaria de falar que eu não vou fazer 100% um resumo deste livro, porque é um livro bem grossinho, né? Um livro mais grossinho. E eu não vou ler o livro com vocês, não vou ler os capítulos, mas eu aconselho muito que vocês comprem pelo menos este livro aqui. Se vocês não podem investir na coleção ou, enfim, estão em dúvida se compra este livro ou algum outro, né, da editora, eu recomendo muito que vocês façam o esforço de investir, pelo menos neste livro aqui. Esse e o Matrimônio Cristão, ele é muito bom também, que eu em breve farei também um curso sobre o matrimônio cristão, né? Eu não vou, como eu falei, eu não vou ler este livro com vocês, nem talvez eu leia uma passagem ou outra, algum trecho ou outro deste livro aqui durante o curso, mas o meu intuito é de resumir um pouco, né, trazer assim um apanhado geral e mais conforme, digamos assim, o nosso tempo, né, a nossa geração, hoje em dia, levando em consideração o modo como nós fomos criados, né, quais são alguns problemas do pensamento moderno que podem atrapalhar nós mulheres na nossa vivência das três chamas do lar. Que no caso, as três chamas do lar são o quê? São o papel da mulher como esposa, como mãe, educadora e como dona de casa. Então essas são as três chamas do lar católico que são regidas e acesas por nós, mulheres, né? Então, né, o meu intuito neste curso é trazer algumas dicas e algumas reflexões. Eu não sei se vocês já leram este livro. Como eu falei, se não leram, eu peço muito que vocês pelo menos comprem este livro aqui para ler, que ele já vai dar uma boa ajuda, tá? No casamento de vocês e na vida de vocês dentro do lar e etc. Então, o meu intuito aqui é justamente trazer um apanhado, né, gerar algumas dicas, até mesmo algumas dicas mais práticas, né, para que vocês então consigam desempenhar da melhor maneira possível e conforme a realidade de vocês essas três chamas do lar, né? Meu nome é Carolina Schirman, né? Se esse é o primeiro curso meu que você está assistindo, sejam bem-vindas. Eu sou mãe, estou grávida do quinto filho, né? Tenho 4 filhos já, duas meninas e 2 meninos. Estou grávida do quinto, que é um menino também, o José Miguel, que veio para desempatar o time, né? Agora vai ficar mais homens do que mulheres em casa. E eu sou casada com o professor Norton Schirman, também professor aqui da Escola Santa Cruz. E nós dois, né, estamos trazendo mais conteúdos aqui para a plataforma, sendo eu mais voltado para o público
feminino, e ele voltado e meu marido voltado mais para um público masculino, mas também feminino, né? Um público no geral. Ele traz muitos cursos sobre filosofia, os temperamentos e coisa assim, que é bem interessante. Cursos muito interessantes também, que vale a pena vocês darem uma conferida. Então, o que eu gostaria de trazer aqui nessa introdução, nessa primeira aula, onde nós já vamos iniciar um pouco a falar sobre a primeira chama do lar, que neste livro ele pontua muito bem, colocando como a primeira chama do lar o papel da mulher como esposa, né? Porque tudo na nossa vida, ele tem uma hierarquia, né? Então, nós temos que primeiro, né, ter questão de obediência, de amor e de devoção. Nós temos que primeiro servir a Deus, em primeiro lugar, acima de todas as coisas, né? O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E se nós somos casadas, então logo abaixo de Deus está o nosso marido, né? Depois os nossos filhos, se nós os tivermos, e depois então o trabalho e as coisas, né? Coisas seriam tipo a casa, ou itens, né? Bens materiais no geral. Então nós temos uma hierarquia, né? E a primeira chama do lar é o papel da mulher como esposa, né? E antes de começar a falar exatamente aqui, eu vou começar a falar mais especificamente sobre o que o livro traz sobre essa questão do papel da esposa na próxima aula, mas nessa primeira aula tenho como objetivo trazer mais uma reflexão, né, sobre a nossa mentalidade moderna e o que os livros católicos eles nos trazem, nos ensinam, né? Então, o que é muito comum, que eu vejo muito acontecer nas famílias, nos casamentos, com os casais, né, com as pessoas. E, inclusive, aconteceu comigo também, eu não me excluo dessa, tá? Eu estou me incluindo aqui, porque já aconteceu comigo, e eu refletindo sobre esses acontecimentos, eu consegui, então, chegar a algumas conclusões, né, tendo como base esses livros mais tradicionais católicos, mas também tentando aí moldar um pouco a nossa realidade, né, porque nós não podemos abstrair o nosso contexto, o nosso mundo atualmente, 100% do esquema, né? 100% da equação, porque nós vivemos neste mundo, né? Quando os padres, né, a igreja, traz esses ensinamentos nos livros, nos sermões mais antigos dos padres, traz para nós a vida dos santos como eram antigamente, né? Então, nós temos não é bem uma mania, nós tomamos uma decisão de que nós pegamos e simplesmente tentamos abstrair 100% a realidade onde nós vivemos atualmente, o mundo que nós vivemos atualmente, e tentamos viver como antigamente, mas no mundo moderno. E isso acaba trazendo alguns problemas para nossa vida e até mesmo para nossa convivência. Porque o que é muito comum acontecer e que atrapalha muito os casamentos e começa a se tornar algo um tanto insustentável, tá? Para a vida das famílias, para a vida do marido e da mulher como um casal no geral, né? Que costuma ser um grande empecilho. É que o que acontece? Normalmente, acredito que a maioria das pessoas tenha conhecido o seu esposo, a sua esposa, antes da conversão. Normalmente, isso acontece com mais frequência do que você ter conhecido o seu marido ou a sua esposa
já depois de convertido, e principalmente depois de convertido para a tradição, no caso, para a verdadeira fé católica, né? Que é a tradição. Então vocês, como casal, né, que se vocês se conheceram antes de serem convertidos, né, às vezes vocês já moravam juntos, já tinham filhos, né, estavam vivendo ali até mesmo em estado de pecado mortal, porque vocês não eram casados na igreja, né, nunca pensaram nisso, porque o mundo moderno hoje em dia não liga para isso, né, mas casamento de verdade é só na igreja. E daí vocês então se convertem, né, como marido e como mulher juntos, ou uma se converte primeiro, o outro se converte, vai se convertendo depois, ou um só se converte, o outro não. Então, se ambos, né, quando acontece isso, é o melhor dos cenários, quando ambos se convertem juntos, principalmente quando se converte para a tradição católica, acontece um choque de realidade, né? Onde nós, ao nos depararmos com a tradição da igreja, com os santos, com os ensinamentos todos dos 2000 anos da igreja, a gente, por um lado, é até bom que a gente se torne um tanto radical, assim, de início, né? A gente rompe completamente com a nossa vida anterior, a nossa vida fora da conversão, antes da conversão. Por um lado, é até bom quando isso acontece, porque daí te dá aquele impulso, né, de pegar e não, então vou parar de pecar e vou começar a seguir os mandamentos, né, fazer as coisas tudo certinho, conforme as leis de Deus e as leis da igreja. Só que daí o que acontece? A gente acaba ficando muito extremista, e extremista mesmo, tá? Ao ponto de, às vezes, chegar até a uma falta da virtude, né? Da própria modéstia mesmo, que como eu já fiz um curso também sobre modéstia feminina, e a modéstia, ela é uma moderação dos nossos atos, ela é aquilo que modera os nossos atos, é que determina a linha, né? Onde isso daqui para lá é modesto, daqui para cá não é modesto. Então a modéstia, ela está no meio. Então muitas vezes nossos extremismos nesse início de conversão acabam muitas vezes até por ser uma falta de modéstia mesmo da nossa parte. Porque a gente pega e a gente vê assim, quando a gente se dá conta que muitas coisas que nós fazíamos e nós achávamos normal são pecados mortais, a gente pega, se confessa, faz a primeira confissão geral, né? E a gente quer pegar uma sacola preta, jogar em cima do nosso passado, enterrar aquilo lá, cobrir tudo e dali pra frente seguir uma vida totalmente diferente do que a gente estava acostumado a fazer. Porque, tipo, não, agora nós nos convertemos e então tudo tem que ser diferente. Só que a gente acaba indo para um lado que pode ser um tanto insustentável a longo tempo. O que nós devemos fazer realmente é não cometer mais os pecados que nós cometimos. Então, se nós não somos casados na igreja, então nós vamos nos casar na igreja, né? Sermos casados diante de Deus. Se o casal usava métodos contraceptivos, então o casal vai deixar de usar métodos contraceptivos. Se tinha-se o costume de todo final de ano a família ia frequentar a praia, ia viajar para praia cheia, lotada, verão, sabe como é que é? Então você deixa de frequentar a praia em épocas de grande movimentação, né? Porque você vai colocar em risco questões de modéstia, de pudor e vai estar se colocando em ocasião de pecado. Então, realmente, ir à praia cheia, em época de grande lotação, o católico não pode fazer. Mas daí entra junto nisso
a questão de que nós vamos lendo os sermões, ou escutando os sermões dos padres na missa, e tudo mais, os padres falando muito, né, sobre a questão do sofrimento, sobre a questão de carregar a cruz, de suportar os sofrimentos, e a gente acaba tomando para nós uma perspectiva de vida que pode ser que não seja para a nossa realidade, para a nossa vida no geral, que é justamente essa questão do sofrimento, né? Onde você vai lá, coloca um saco preto em cima do seu passado, enterra tudo aquilo, vira praticamente outra pessoa e você meio que abraça o sofrimento de uma maneira tão intensa que você mesmo acaba provocando sofrimentos na sua própria vida, sem ter tanta necessidade assim. Então, o que acaba acontecendo com muitos casais? Depois que se convertem, começam a ter desentendimentos. O casal começa, assim, a mudar muito radicalmente os seus hábitos, né? Sua relação um com o outro ali, dentro de casa. Aí começam, às vezes, a ter algumas brigas, alguns afastamentos, alguns distanciamentos, né, do casal, algumas discussões, divergências. Aí você fica pensando assim, que eu fui fazer, né? Acaba até tendo tentações de se arrepender de ter se convertido, de pensar que quando eu não era convertida era muito melhor, porque agora eu e meu marido a gente vive brigando, é uma discórdia o dia inteiro dentro de casa. A gente não se dá mais bem, a gente só passa dificuldade, é tudo um sofrimento, é tudo horrível. Mas a gente se gruda naquela questão do sofrimento e fica tipo, não, mas então eu estou sofrendo e eu tenho que sofrer, 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 sofrer toda essa situação, que assim então eu vou conseguir purgar a alma e assim, e através desse grande sofrimento que eu estou tendo, então eu vou conseguir a minha santificação e a minha salvação. Tem que ter um pouco de cuidado nisso, não com a questão em si do sofrimento, porque realmente a gente suportar as cruzes, né, que nosso Senhor nos manda, é o que nós devemos fazer realmente. E se a situação está complicada dentro do seu casamento, você tem que sim suportar essa situação, né, se unir a nosso Senhor e carregar esta cruz. Mas isso não significa que nós, como esposas, né, como mulheres casadas, não possamos fazer alguma coisa para aliviar um pouco esse sofrimento e tentar melhorar a situação dentro da nossa casa. Não precisa viver em uma discórdia completa dentro de casa o tempo inteiro, porque você tem que suportar o sofrimento para poder se santificar, porque nosso Senhor, Ele nos pede, nos chama a santificação, cada um de maneira individual, cada um de uma maneira que você vai se santificar na sua própria realidade. Então, tem coisas que acontecem na nossa vida, situações de provações, de dificuldades, né, de um sofrimento real mesmo, que nós não podemos mudar. Que a gente pode até tentar, porque Deus ele não manda o sofrimento assim e sofre aí, sofre horrores igual cachorro de rua, né? Fica aí sofrendo, e quanto mais tu sofre, mais sofrimento eu mando, e sofrimento, 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 e de um nível que a gente não consegue carregar aquele sofrimento, né? De uma maneira que você começa até ter problemas de saúde mesmo, problemas de saúde mental, problema de saúde física. Tem gente que morre por conta disso, que se mata por conta disso, desse sofrimento. Isso não vem de Deus, entende? Esse tipo de sofrimento não vem de nosso Senhor.
Porque Nosso Senhor, ele não é um carrasco que vai estar lá, chicote, chicote, chicote na gente o tempo inteiro, e a gente tá ali, porque eu mereço sofrer. Sim, nós merecemos sofrer por causa dos meus pecados do passado. Sim, nós merecemos sofrer. O que nós merecíamos pelos pecados que nós cometimos na nossa vida passada é justamente o sofrimento. Nós merecemos ir para o inferno, né? Mas Nosso Senhor, ele não faz isso com a gente. Ele só nos manda uma cruz que nós conseguimos carregar, mais pesada do que nós conseguimos carregar. Ele não vai nos mandar essa cruz se a gente não tem forças para suportar. Mas ele também nos pede para carregar a cruz. Ele não manda simplesmente a cruz. Ele nos pede para carregar a cruz. Então, o que é o carregar a cruz? É que nós podemos ter alguma ação para facilitar um pouco esse carregamento da cruz. E é da vontade de Deus que a gente faça isso, porque Ele nos manda as provações, as cruzes e os sofrimentos, mas Ele espera de nós também uma resposta a isso, né? Então, às vezes, seja mais devoção na oração, né? Seja às vezes Ele pega, nos dá um chacoalhão assim para ver se a gente se acorda e se mexe, né? Faz alguma coisa, toma alguma atitude, mas sempre uma atitude qual? Em conformidade com os mandamentos de Deus e da igreja. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo não vai mandar para você inspirações para você se separar do seu marido, se divorciar do seu marido, ir embora da sua casa, para você usar métodos contraceptivos sem necessidade, de você passar uma gestação sem necessidade, de você dar um calote em alguém para conseguir mais dinheiro, de você usar meios de trabalho ilícitos para você ganhar mais dinheiro, para você passar a perna nas pessoas, para você ser um mau caráter, para você ser um mentiroso, um enganador, uma pessoa sem palavra. Ele não vai mandar esse tipo de inspiração para você conseguir resolver as situações da sua vida, e até mesmo algumas cruzes que ele manda para nós. Ele vai mandar inspirações de quê? Para que você consiga tentar resolver aquela situação, mas de uma maneira honesta. Então, por exemplo, se a sua família passa por dificuldade financeira, então o seu marido, né, vai procurar um trabalho honesto para conseguir ganhar mais dinheiro. E, nesse caso, se for da vontade de Deus, esse emprego vai dar certo. E com o tempo, então, a situação financeira dessa família pode melhorar ou pode não melhorar, porque quem faz o rico, quem faz o pobre é Nosso Senhor. Então, pode ser, né, que esteja nos planos de Nosso Senhor, que você sempre passe o resto da sua vida com dificuldade financeira, né? Aí, nesse caso, você não está inerte àquela situação. Você, por exemplo, eu tentei procurar emprego, eu tentei fazer isso, tentei fazer um monte de coisa, me empenhei realmente, fiz as coisas direitinho, com honestidade, com integridade, sem faltar a verdade, sem pecar nesse processo, e nada do que eu fiz deu certo. Então, bom, nesse caso, aceitemos a cruz que Nosso Senhor manda. Mas principalmente em relação ao nosso matrimônio, ao nosso casamento, a nossa relação com o nosso marido, não precisa ser essa cruz horrível que muita gente carrega aí, né? Porque não é essa a finalidade do matrimônio. O matrimônio são, sim, um meio de santificação muito bonito de ser vivido, se vivido da forma correta, né? E Deus ajuda os casais de boa vontade em se darem bem. Deus manda a graça para nós. Ele nos prometeu isso no nosso casamento. Quando nós fazemos os votos diante de Deus, no altar lá na igreja, então Deus abençoa aquele matrimônio.
E se o casal está próximo de Deus, Deus está próximo desse casal. Então vocês vão ter uma vida muito fecunda, não em questão, às vezes, de terem filhos, porque tem casais, perdão, tem casais que são estéreis, que vivem essa questão da esterilidade, de não conseguirem ter filhos, mas que vivem uma vida muito unida a Deus e são muito felizes juntos, né? Conseguem superar as dificuldades. Deus ali não quer dizer que por vocês estarem mais unidos a Deus que vocês não terão dificuldades no matrimônio, mas Ele está ali junto, entendeu? Então isso é muito importante, a gente sempre tem em consideração que em relação a nosso relacionamento com o nosso marido, é a coisa que vocês têm salvação, entendeu? Depende, não depende exclusivamente de nós, também depende do nosso marido, mas também a boa parte depende de Deus. Então, se nós como esposas pedimos, rogamos, imploramos a Deus pela salvação do nosso casamento, para que a gente se dê bem com o nosso esposo e etc., Deus vai nos dar essa graça, né? De melhorar nossa relação no casamento, de apaziguar os conflitos e etc. Mas precisamos ter uma ação da nossa parte também, né? Rezar é sempre a melhor solução, mas em certos casos precisa da oração, com certeza, e de uma ação realmente da nossa parte, em agir para fazer alguma coisa para o nosso casamento. Então, o que costuma acontecer? Quando o casal se converte, eles colocam aquele saco preto em cima do passado e eles, inclusive entre eles mudam a relação. Justamente porque eles têm essa questão do sofrimento. Então agora nós não vamos fazer mais nada do que nós fazíamos antigamente. Vamos seguir uma vertente totalmente diferente, uma linha totalmente diferente na nossa vida, onde nem você, nem seu marido sabem nada sobre o assunto, tá? Vocês vão lá, abre o livro e lê lá, esposas têm que ser submissas aos seus maridos, o marido tem que ser o provedor da casa e o que tem que mandar, mas o que acontece? A vida vira um inferno, porque muitas vezes o marido não sabe como ser um bom líder de família, né? A mulher não sabe também exatamente o que é essa submissão feminina. E fica ali, acontece que fica aquele marido ali super autoritário, né? Que nada pode sair do controle dele dentro da casa. Aí a mulher acaba por, antes conversava muito com o marido, agora fica por não falar nada, absolutamente nada com ele, fica que nem um criado mudo dentro de casa. Ou às vezes, quando ela não aguenta mais ficar em silêncio, ela explode com o marido, aí brigam, aí gera discussão, aí o homem fica bravo, não, porque você tem que ser submissa a mim, porque você não está me obedecendo. Aí você vê, acontece aquele caos, que talvez muitos de vocês já saibam como é que é. E a gente acaba por esquecer e apagar também o que nos fez gostar do nosso esposo antes de nós nos convertermos, né? O que fez nós nos apaixonarmos por aquela pessoa e termos o desejo então de casar com ele, né? De ter filhos e tudo mais. O que nós devemos fazer em relação ao nosso passado é não cometer os mesmos erros e os mesmos pecados, tentar viver a nossa vida sem cometer os pecados que nós cometíamos, mas não precisa necessariamente apagar tudo o que você era antes da sua conversão, porque não é exatamente isso que nosso Senhor nos pede, né? Nosso Senhor nos conhece desde toda a eternidade. Foi Ele que nos criou, Ele sabe exatamente como nós somos, como é o nosso coração,
quais são as predisposições que nós temos, como foi a nossa educação, como foi a nossa vida, quais são as nossas qualidades, nossos vícios. Ele conhece tudo sobre nós e Ele nos ama exatamente do jeitinho que nós somos. Então a gente não precisa necessariamente excluir tudo da nossa vida. Antigamente, que nem, por exemplo, eu. Quando eu me casei com meu marido na igreja, eu estava grávida da minha filha. Da minha primeira filha, eu estava de 8 meses de gestação. Eu entrei na igreja, assim, super barriguda, quase ganhando já, né? Foi uma coisa assim, a gente estava meio que no processo de conversão, da tradição, a gente estava muito perdido em algumas informações. E acabou acontecendo que, né, 8 meses antes do casamento, eu acabei engravidando. Mas na época, só que a gente se converteu meio que, tipo assim, a gente foi morar junto, a gente começou a sair, né, nos conhecemos na internet, começamos a sair, nenhum de nós dois era convertido. Aí nós fomos morar juntos. Aí nesse meio do processo a gente meio que começou a se converter. Aí a gente morou um tempo junto apenas como irmãos, né, cada um para um lado, dentro de casa. Só que eu também estava me convertendo, então, enfim, tinha toda a questão da modéstia, que para mim não estava ainda muito claro, nem para ele. Aí a gente acabou tentando descobrir a tradição católica. Nós entramos em muitos erros doutrinais, até mesmo entramos em algumas heresias que nós não sabíamos que eram heresias. Aí, no meio do caminho, a gente noivou, aí eu acabei engravidando da minha filha, quando eu casei eu estava grávida. Agora, dessa série de coisas que aconteceu, eu vou por acaso pegar as fotos do meu casamento e botar fogo nelas, nunca mostrar uma foto de casamento do meu casamento para os meus filhos, não falar para minha filha que eu estava grávida dela quando eu me casei, ao ponto de esconder essa questão da minha filha, fazer ela no futuro pensar que ela não foi amada, muito esperada e muito desejada desde que ela estava na minha barriga, porque eu e o meu na época meu noivo acabamos cometendo, né, esse pecado de termos morado juntos e termos vivido como um casal sem ser casado, que resultou na gestação da minha primeira filha. Por que eu faria isso, né? Eu posso explicar para ela que coisa que eu vou explicar. Eu falei assim, olha, minha filha, quando o papai e a mamãe se casaram, a gente ainda não era convertida à igreja católica, né? A gente casou na igreja, mas a gente não estava aprendendo, né? Então, o correto é que você se case primeiro e depois você tenha os filhos, não antes. Mas tipo assim, nós sempre amamos muito você. Quando a gente soube que eu estava grávida de você, nós ficamos muito felizes, a família inteira ficou feliz, né? Eu não vou colocar nela um sentimento de que ela não foi amada, desejada, tanto que ela já viu as fotos do meu casamento e ela ficou super feliz, ela achou lindo, né? Eu vestida de noiva com ela dentro da barriga, assim. Ela chega, você estava grávida de mim, eu que estava dentro da sua barriga, eu fui no seu casamento. Ela fica falando, né? Que ela estava dentro da barriga. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? De pegar e botar uma pedra, assim. Lógico que eu não vou mostrar foto minha vestida de maneira imodesta, né? Falar todos os erros que eu cometi no meu passado para minha filha, né? Coisa assim. Tanto que meus filhos sabem que eu tenho tatuagem nos braços que eu fiz quando eu era mais nova, estupidez completa, mas fiz, né? Estão aqui, fazer o quê? Mas eu pego, não tenho como esconder. Tipo, eu até tento esconder, eu sempre tô usando manga comprida, mas às vezes tô dando um banho neles, tô lavando a louça, tô limpando a casa e eles vêm porque eu fiz as tatuagens bem nos meus braços, né? São um lugar bem visível. Aí eles perguntam, o que é isso, não sei o que. Eu falo, isso aqui é uma tatuagem, é uma coisa boba, né, que eu não devia ter feito, eu fiz quando eu era
mais nova, quando eu não era convertida. Eu me arrependo muito de ter feito. Eu não quero que você faça, porque isso é feio, isso deixa Jesus triste e tudo mais. Eu explico, mas eu não tenho como esconder isso totalmente, né? E porque, enfim, crianças perguntam, né? Ah, você fazia tal coisa? Você ia na missa quando você era criança? Eu falei assim, não, mamãe não ia na missa. Ah, mas por que você não ia na missa? Ah, porque minha mãe não me levava na missa, não era católica. Ah, então você não gostava de Jesus? Eu falei assim, eu não gostava de Jesus. Eu comecei a gostar de Jesus só depois, lá quando eu me converti, quando eu conheci o seu pai e tudo mais, né? Óbvio que detalhes assim. A gente fala só pro padre, mas eu não excluo 100% a minha vida, porque é a minha vida, entendeu? Foi o jeito que eu fui criada, o jeito que eu cresci, o lugar onde eu cresci. E eu, antes de ser convertida, eu tinha qualidades, tinha defeitos que eu tenho até hoje. Eu tenho que lidar com eles todos os dias. E a mesma coisa, o meu marido, ele cresceu numa realidade diferente, com hábitos diferentes, tem os pecados dele, os erros dele, né? E tudo isso eu conheço e ele conhece os meus também. E nós estamos acertando. Então é importante que os nossos filhos vejam isso também, que tipo, a gente fez coisas erradas no passado, mas Deus nos perdoou e agora nós estamos tentando fazer o que é certo. E estamos ensinando para ele o que é certo, eles o que é certo, para que eles não sofram tanto. E isso é assim que a gente tem que olhar para nossa vida antes da conversão. Não botar uma sacola preta em cima e fingir que nada da nossa vida aconteceu e a partir de agora nós somos uma nova pessoa, né? Nós temos que ter uma certa prudência de entender que nós estamos vivendo numa época diferente, que até mesmo em questões de modéstia, né, por exemplo, de vestimenta, de roupa, nós não podemos sair, apesar de eu achar lindo e maravilhoso, roupas assim dos séculos passados, eu não posso sair vestida na rua como uma mulher da era vitoriana. As pessoas vão me internar num hospício, vão achar que eu tô louca. E vão, inclusive, vai ser uma falta de modéstia e de caridade, porque eu não estou adequada aos meus tempos, entendeu? Eu tenho que sim seguir as regras de modéstia, em relação, tipo, mulher não pode usar calça, etc. Mas de uma maneira mais conforme a época que eu vivo. Então, apesar de eu achar linda aquelas roupas, eu não posso usar aquelas roupas no meu dia a dia. Eu tenho que achar alguma opção um pouco mais moderna, né? Que nem no nosso caso atual, nós temos em casa, nós temos computador, nós temos internet, nós temos celular, nós temos várias coisas, né? Várias tecnologias a nosso favor. Agora nós vamos demonizar tudo? Não, né? Se que nem, por exemplo, muito de vez em quando, eu e meu marido, a gente pega o computador, senta com as crianças no sofá e vamos assistir algum desenho que a gente sabe que não é ruim, né, para eles, ou ver algum documentário falando sobre algum animal, alguma coisa assim. Esses tempos nós estávamos vendo sobre os felinos, então eles adoraram, né? Viram um tigre, leão, o leopardo, a onça pintada, o lince, acharam o máximo o documentário, apesar da narração ser péssima. Eles também são pequenos, não entenderam, mas eles adoraram ver o tigre ali na tela e tudo mais. Acharam muito legal. Mas a gente tem que cuidar para não ir muito pros extremismos, né? E acabar esquecendo a nossa essência como um casal, não é? O que fez a gente gostar um do outro? O que fez você e seu marido se gostarem um do outro, né? Como é que era a relação dos dois como um casal antes da conversão, que vocês às vezes podem ter mudado radicalmente, porque tipo, eu me converti, então eu tenho que esquecer todo o meu passado, né? O que vocês tinham de relação entre vocês dois? Às vezes vocês podem ser tipo, antes de eu me converter, eu e meu marido, a gente gostava muito de, sei lá, sair no final de semana e jantar no restaurante,
não sei, às vezes a gente deixava as crianças com minha mãe e a gente, sei lá, com os avós, né? Tio, prima, enfim, alguém ali que pudesse ser responsável pelos filhos. E eu e meu marido, a gente saía, ia assistir sei lá, um show ao vivo. Entrou uma areia dentro de casa. Ia assistir um show ao vivo, saía para tomar uma cerveja, enfim, comer uns petiscos, qualquer coisa assim que vocês gostavam de fazer. Tipo, a gente gostava de ir ao teatro, de ir a um concerto musical, ou a gente fazia meu marido tocava violão para mim, alguma coisa do tipo. Pense, né? O que vocês gostavam de fazer antes de se converterem, que vocês pararam de fazer. Por, não sei, por talvez pensar que fosse errado, que não podia ser feito desse jeito, que isso, não, entre aspas, não é coisa de um casal católico tradicional fazer. Mas veja de, quem sabe, tentar adaptar para uma realidade mais católica. Vocês não precisam se converter e fingir que vocês são uma coisa que vocês não são, né? Tipo, eu sou uma pessoa... super, não sei, tipo, super, ultra, até um nível puritano da coisa, que não chega a ser católico, o puritano tá do protestantismo. O puritano, então você gostava de se arrumar, de andar com o cabelo solto, todo enfeitado, e daí você se converteu, você só anda com o cabelo preso, coque, sem maquiagem, roupa folgada, roupa de, digamos assim, de velho, entre aspas, né? Você e seu marido não saem mais, você só fica dentro de casa, porque eu não posso sair para esse mundo mundano aí, não sei o que. Aí, sei lá, vocês gostavam de tomar cerveja, não toma mais, porque não pode tomar, não sei por que pensa que não pode tomar cerveja. Você sabe, essas coisas assim que vocês faziam, que era uma coisa de essência de relacionamento de vocês como um casal, que vocês simplesmente cortaram. Tem casal que nem se abraça mais, entendeu? Gostava assim, antes eu pegava, sentava no sofá, ficava abraçado com meu marido, a gente ficava conversando, final de semana a gente assistia um filme, enfim, então, sei lá, pedia uma pizza, fazia qualquer coisa, entendeu? O que vocês gostavam de fazer como casal antes de se converter e que vocês pararam de fazer? Se fosse uma coisa super, ultra pecaminosa e mundana assim, realmente não façam mais, né? Mas se não foi, do tipo, a gente gostava de sair para tomar uma cerveja. Tá, mas não precisa ir no barzinho do Zeca Pagodinho lá, que só tem samba, pagode. Não precisa ir, sei lá, na Lapa, no Rio de Janeiro, que é só promiscuidade. Vocês podem, sei lá, não precisa sair para um restaurante se não tem um restaurante decente, algum lugar assim, para vocês irem. Mas assim, vocês podem simular alguma coisa, tipo, põe uma música lá que vocês gostam de ouvir, que não tenha uma letra indecente, né? Aí o seu marido vai lá no mercado, compra uma cerveja, vocês cortam uma carne ali, fritam uma batata frita, fazem ali a noite do boteco, né? Às vezes aqui em casa, quando eu tô com muita preguiça de fazer janta, eu faço só carne com batata frita, aí eu sirvo na mesa assim uma travessa enorme de carne com batata frita. Aí eu viro pro meu marido e falo assim, olha, hoje é a noite do boteco, porque é comida de barzinho, né? Esses petiscos assim. Mas façam isso, né? Tentem manter aquilo que não era explicitamente pecaminoso e que por si só não tem pecado nenhum, porque vocês não precisam viver uma coisa que vocês não são no casamento de vocês. Porque vocês são casados, minha gente, entendeu? Vocês são casados. Vocês têm que ter relação de pessoas casadas, não é todo mundo que vive, consegue e suporta viver um casamento josefino, onde as pessoas vivem mais como irmãos do que como um casal. Dentro de casa, ninguém consegue. São raríssimas pessoas que conseguem viver isso. Então tentem resgatar o que vocês tinham de essência.
E cuidado para vocês mesmo não se colocarem numa situação, numa realidade muito extremista, onde vocês não estão preparados para isso, né? De início, o que o nosso Senhor nos pede? Para não pecarmos mais, obviamente. Então, tudo que for realmente pecaminoso, vocês deixem de fazer isso, sim. Vocês não podem cometer pecados. Mas, o que não for pecado, já começa aí, então, para o caminho de perfeição, né? Que é o caminho, então, da santidade, de santificação. Mas é um caminho que, muitas vezes, pode levar uma vida inteira para algumas pessoas, né? E essa santificação depende mais da infusão da graça de Nosso Senhor, da vontade de Nosso Senhor, porque tem pessoas, que vocês vão ver a vida dos santos, tem pessoas que já nasceram santos, crianças que desde o momento que saiu da barriga da mãe já era santa, e tem pessoas que ficaram, anos e anos no caminho de santidade, que só foram virar santos ali quase no leito de morte a pessoa virou santa. E teve santos que não eram santos, não nem impede de ser santo, eram uns grandes pecadores públicos, escandalosos e tudo mais. Aí no dia seguinte acordou santo, entendeu? Então isso depende muito da vontade de Nosso Senhor. Mas o nosso caminho de santificação, ele pode ser mais longo. Você não tem que pegar uma coisinha de nada ali. E a partir do momento que você se converteu, então você pega lá tipo, o extremo do santo, da vida do santo casado lá, sei lá, o que eles faziam, tipo, a pessoa usava silício, ficava 4 meses, um ano sem olhar para a cara da esposa e fazia não sei o que, era um santo milagreiro. Essa vida não é sua, entendeu? Se essa pessoa foi santa desse jeito, foi porque Deus chamou ela a santidade dessa maneira. Você não sabe como Deus chamou a santidade. Então você tipo, acabou de se converter e em vez de tentar indo assim, um pouco meio que engatinhando nessa vida de santidade, né? De conversão e tudo mais, realmente, quando você se converteu, abandone o pecado, isso não tem discussão. Mas outras coisas que já vão indo para o caminho de perfeição tem que ser vivida mais com calma e conforme as graças de Nosso Senhor, porque Ele nos chama para essa santificação, cada um à sua maneira, cada um na sua vida, do seu jeito. Não teve um santo que foi igual ao outro. Nem Santo Antônio de Pádua foi igual a São Francisco, eles viveram na mesma época. Entendeu? São Francisco era São Francisco, é São Francisco. Santo Antônio é Santo Antônio. São pessoas diferentes, foram santidades diferentes, vidas diferentes. E foram ambos grandes santos. Santa Teresinha foi santa de um jeito, né? Santa Joana d'Arc foi santa de outro. Os santos mártires foram santos de um jeito. São Rei Luís foi santo de outro, entendeu? Então cada um é chamado para viver a santidade na sua vida, na sua realidade. Então, em alguns pontos nós temos que ir com calma, senão a gente acaba estragando o nosso casamento, sem necessidade, entendeu? Dificultando as coisas e nós mesmos nos colocando num sofrimento tão grande que às vezes para nós fica insuportável continuar aquele casamento. Aí que começa a dar espaço para o demônio vir com as tentações. Você não devia ter se convertido. Você tem que abandonar essa pessoa. Você casou errado. Essa pessoa não era para ser seu marido. Você tem que tentar anular o seu casamento. Abandona o seu marido, abandona a sua casa. Não tenha mais filhos porque você não aguenta. E que não sei o que. E o bicho fica ali na sua cabeça o tempo inteiro. Né? Aí você começa a ficar impaciente. Começa a ficar estressada. Aí você só vê o defeito no seu marido, né? E o marido só vê defeito em você. Aí você já não quer fazer mais nada, porque já volta com a mentalidade feminista. Vira um pé de guerra dentro de casa.
E não é isso que Deus nos pede. Tá? Então, um exercício prático de hoje para vocês, dessa primeira aula do curso As Três Chamas do Lar, é: lembre-se da sua vida com o seu marido, com o seu cônjuge, antes de vocês terem se convertido, se foi o caso de vocês. E tentem ver, achar coisas que não são um pecado explícito, né? E nem são pecados mesmo. E tentem, assim, resgatar essa relação de você com o seu cônjuge, né? Com o seu marido. Se você gostava de abraçar o seu marido, vai lá, dá um abraço no seu marido. Porque não, ele é seu marido, entendeu? A pessoa que você escolheu para passar o resto da sua vida. Vai lá, dá um abraço no seu marido, né? Conversa com ele, escuta ele. Tenta não reclamar das coisas durante o dia, né? Faz alguma coisa agradável para ele. Se ele trabalhar fora, você sabe que ele gosta de uma determinada comida. Se está dentro das suas possibilidades, tenta preparar esse prato para ele. Tenta resgatar um pouco o que vocês eram, os gostos de vocês em comum, né, que vocês tinham antes da conversão de vocês. Tentem resgatar esse sentimento que vocês tinham um pelo outro, né, antes da sua conversão. Na próxima aula, então, eu vou falar um pouco mais sobre como que a tradição católica nos ensina a sermos boas esposas e também muitas dicas de como que vocês podem melhorar um pouco mais a sua relação com o seu marido, né? Porque a maior dificuldade do casamento são realmente a convivência, né? São a maior dificuldade dos matrimônios é a convivência um com o outro, de ter uma convivência harmoniosa, porque basicamente se resume a isso, uma convivência, né? São duas pessoas convivendo 24 horas por dia. E então, algumas dicas que o livro ensina sobre como melhorar a relação de vocês com seu marido, e principalmente se você tem algum conflito um pouco mais sério dentro de casa, como que você pode, com os exemplos do livro, conseguir amenizar um pouco essa situação e, inclusive até, em muitos casos, melhorar significativamente a sua relação no seu casamento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês façam o exercício que eu propus aqui. Fiquem com Deus, salve Maria e até a próxima aula.